Carioba sempre foi muito gostoso. Eu tenho muita saudade da minha infância aqui em Carioba. Carioba estava 20 anos à frente do tempo, né? Vamos dizer assim. A diferença é que aqui era um bairro para particular e era uma família, porque você conhecia todo mundo. A fábrica foi construída em 1875 pelos irmãos Souza Queiroz e um americano que era sócio chamado William Ralston. Depois ela foi propriedade de dois irmãos ingleses, era William e Clement Wilmot. Esses ficaram lá até o ano de 1896, quando eles, devido a uma grande crise nesse período, eles perderam então a tecelagem para o Banco do Brasil. E o comendador Franz Miller era um alemão que já vivia aqui, tinha morado em São Leopoldo, e ele ficou sabendo dessa fábrica aqui em Americana, que era a Vila Carioba, né? Americana ainda nem existia, era uma vila de Santa Bárbara do Oeste. E em capital multinacional, que foi uma parte do irmão, que era um alemão, Hermann, lá da Alemanha, e um inglês chamado Rawlinson. Então eles compraram, adquiriram em leilão do Banco do Brasil, e a partir de 1902 ele se estabeleceu na Carioba com a sua família, ele, a esposa e 5 filhos. Eles se envolveram mesmo na vida da Carioba, tanto é que eles, eles pegaram o nome, né, deles, foi junto do nome deles, né, Miller Carioba, né, eles se envolveram mesmo com a coisa. E a minha mãe tinha uma grande amiga que morava em Carioba, minha mãe chamava Helena, e essa senhora chamava Dona Assunta Stokovic. E ela sempre dizia para minha mãe, vai morar em Carioba, Dona Helena, vai morar em Carioba, lá tem tudo, não paga nada, não paga água, não paga força, não paga aluguel. E a senhora com todos esses filhos vai arrumar emprego para todos. E a minha mãe então resolveu vir conversar no escritório para ver se conseguia ser ajustado para trabalhar ali. Eles tinham uma educação ecológica, você não podia mexer em árvore. Se você tivesse uma árvore dentro do seu quintal e quisesse cortar um galho, você tinha que pedir autorização, vinha uma pessoa, né, da administração ver se realmente era necessário cortar essa árvore para poder autorizar. Então era tudo bem definido as coisas, as matas em volta era tudo bem cuidado, né? Já tinha o que a gente fala hoje, lá há quase 100 anos atrás já era comum, né? O cuidado com as matas, a ecologia. Aqui tinha tudo, tinha hotel, tinha campo de futebol que existe até hoje, basquete, canoagem, que a gente participava no Rio Tietê, em São Paulo, certo? Farmácia, tinha tudo, gente, tudo. O patrão exigia que na frente das casas era para ter jardinagem, jardim, e no fundo, horta. Eu acho que era assim, a coisa bela que tinha Carioba. Não dá assim pra gente
mensurar, sabe, o quanto Carioba era belo na sua receptividade com as pessoas, na ornamentação das casas, tudo muito limpinho, tudo muito bem cuidado, o jardim cuidado, a tradição que tinha de fazer os eventos todos os anos, sabe, era tudo muito, muito certinho, tinha tudo, né? Tinha tudo, tinha cinema. Se você quisesse dar uma volta perto do rio, você ia lá perto do rio, as pessoas iam pescar. Então, Carioba tinha tudo. Cinema era todos os dias, menos segunda. O salão de cinema era mais ou menos como essa igreja, maior um pouco. Que em 1935, eles construíram a usina hidrelétrica ali no Ribeirão Quilombo, atrás da Casa Hermann. E com as pedras que eles tiraram, eles importaram o piche da Alemanha e asfaltaram toda a Vila Carioba. Portanto, foi o primeiro asfalto do Brasil. A maioria das famílias que ali viviam e trabalhavam na tecelagem de Carioba eram italianos, filhos de italianos, que eram os imigrantes, os colonos da fazenda Salto Grande. E ali eles encontraram toda essa política, essa forma, né, esse sistema administrativo, onde eles tinham diversos benefícios, do tipo a casa para morar, aí eles tinham escola, gabinete dentário, biblioteca, cinema. As famílias elas tinham todas essas benfeitorias e também aquele sistema paternalista, portanto, aquele controle, né, de relação. Então todo esse contexto cultural e histórico fez com que os Miller, já voltado para isso e tendo esse bem-estar paternalista da época, eles começassem a agradar os funcionários. Então montavam assim o rio, né, era propício, podia ter assim canoagem, né, podia ter competições, que na época era muito famoso isso, né? O Clube Regatas, né, que era campeão lá, ele ia jogar, competir no Rio de Janeiro com o Flamengo e sempre ganhava. Quando o Carioba ia lá, o clube já era enfeitado com as cores do Carioba, porque sempre ganhava, né? Aí o time de futebol Carioba era muito disputado com o time de Americana, que era o Rio Branco. Então tinha muita competição entre os dois e também com a União de Santa Bárbara. Então havia sempre jogos lá no clube, no campo de futebol e era sempre motivo de muita disputa e ao mesmo tempo de lazer, né, para todo aquele pessoal. Então o esporte, né, porque vocês sabem pela história que foram o operariado, principalmente os imigrantes italianos, que trouxeram o futebol, né, que desenvolveram o profissional. Então eram meios de entretenimento, né, porque as fábricas eram mais de 10, 12 horas trabalhando. Quando eu era moleque, o prazer meu era vir aqui ver o time do Carioba jogar. Era muito famoso o Carioba, tinha muito jogador bom. E o esporte era a vida da comunidade, porque lógico, né? A gente morava vizinho, trabalhava junto, quando era criança estudava junto, a juventude passou junto, jogava futebol, era tudo amigo dessa parte aí. Então o futebol tinha de infantil até cedo, né? Que os veteranos jogavam aqui. E sempre teve clube bom, futebol bom, porque os caras vinha trabalhar, eu comentei umas vezes, que tinha gente que nem sabia nada de indústria, mas era bom jogador. O cara podia pagar o salário para ele lá, ficar enrolando lá para a firma e jogar a bola. Aquele tempo americano nem liga tinha. Quem comandava o futebol, a redondeza aqui era uma liga de Limeira. Não sei se você dá ele lembra. Era de Limeira. Aqui no americano não tinha, Santa Bárbara não tinha. Formava campeonato aqui, nós disputava campeonato com time de Limeira, de Rio Claro, mas era a Liga de Limeira que comandava. Eu acho que foi 5 títulos amador que eu disputei, eu acho que 4 fiquei campeão. Contra o 7 de setembro, 2 vezes. Contra o Vasco e contra o Flamengo.
Esse é os times amadores que nós ficamos campeão. E agora, campeonato amador, que quando era amador, em 58, era todo time bom. Time bom, o Carioba ganhou um campeonato. Nossa, aquilo foi... Era o Clóvis, o Odair e o Anísio. Depois era o Jair de Campinas, o Rubinho e o Geraldão. Depois na linha era o Tingué, o Tião, o Oscar, o Toninho Mendes, era de Carioba, e o Casão. O clube todo sábado tinha baile e todo domingo tinha futebol. E o patrão autorizava o pessoal ser de quarta e sexta-feira para ter treino do clube, sabe? Então vinha muito time famoso aqui. Ali ficava tudo cheio, em volta inteira, clube cheio de gente. Eu cheguei a jogar contra a Mugiana em 58, que era time profissional de Campinas. Estava lotado de gente. Era brincadeira. E o campo aqui é oficial, é grande. O pessoal caía aí, não era fácil aguentar os 90 minutos, não. Joguei 3 anos no Juvenil de Carioba, aqui em Carioba. Metemos couro no São Paulão aqui, o Juvenil de São Paulo veio aqui e metemos couro neles aqui. O Corinthians veio aqui, apanhou com o Luizinho, Cláudio, Roberto Belangeiro. Você vinha jogar aqui, você olhava nas beiradas do campo aí, você não tinha lugar para a pessoa encostar para assistir jogo, de tanta gente que vinha. O bairro inteiro vinha assistir jogo do Carioba. E acabava o jogo, era a maior festinha que dava no clube, lá em cima. Em 69 entrou na terceira divisão, o clube entrou a disputar a terceira divisão. Eu comecei a montar o time, mas o nosso amigo que era diretor de esporte, parente nosso, ele pegou uma outra pessoa aí para tomar conta do time. Que eu queria botar mais a molecada aqui, né? Ele achou que não ia dar. Aí ele falou, então deixa aí que vamos... Aí ele arrumou um amigo nosso aí, o Zé Travalho. O Zé Travalho pegou o time por até o final. Ficaram vice-campeão do estado, na terceira divisão. O Carioba, o Carioba era, como é que fala? Era freguês, né? Quase, nunca ganhou poucas vezes do Rio Branco. Mas tinha rivalidade, sim, do Carioba com o Rio Branco. Eles falavam que o Carioba era cabra, né? Porque fizeram uma faixa no jogo, e deram a volta no campo, a torcida do Rio Branco com a faixa de uma cabra. Chegamos de bancada, cortaram na faca. O jogo não durou 10 minutos. Começou o jogo naquele gol lá no fundo. O juiz inventou de dar um pênalti contra o Carioba. O goleiro do Carioba saiu do gol, já tacou um tapa na cara do juiz e acabou o jogo. 10 minutos de jogo. Não teve revanche. Quem não era daqui do bairro, quase não vinha aqui, né? Podia vir a pé, dar uma voltinha e tal, mas era uma pessoa forasteira aqui, né? A pessoa já era meio feia para quem é estranho aqui. E com isso aí havia rivalidade, futebol então é pior ainda, né? O Rio Branco Carioba era jogo de... O dia que não brigava era novidade. E pro jogo acabar, é difícil. Os rapazes de fora que vinham para cá e paqueravam as moças daqui, principalmente nos bailes, no clube, porque era aberto a semana toda, tinha jogos de futebol, então a gente ia muito para o clube. Então, se eles paquerassem as moças daqui, os meninos daqui ficavam com ciúme. Então, ficava aquela coisinha assim de olhar, mas não de se pegar. De se pegar, não chegava a esse ponto. O Hans tinha, assim, filhos, inclusive, que trabalhavam na polícia nazista, né? Então, eles traziam filmes, né, para cá, né, as sessões fechadas, né, para a família assistir. Aqueles filmes de propaganda do nazismo, né? E os cariobenses queriam espiar tudo, né, pelo cantinho, né? Então, essas situações frente à guerra, fora assim, a perseguição depois, né, que começaram a pegar o patrimônio do pessoal que era ligado ao Reich, né? A fábrica é vendida aos Abdalas no ano de 1944. Foi uma situação assim que deixou todo mundo muito entristecido, porque nesse período, como havia a Segunda Guerra Mundial, né, a partir então do período da Segunda Guerra,
O Hans, ele foi comprando a parte de todos os irmãos. E ele deixou em confiança a 2 gerentes, que era da família Duarte. E ele ficou escondido, né? Então ele deixa tudo em nome desses irmãos Duarte, que depois eles vendem para a família Abdala. Abdala já era, eles só era um investimento, né? Então eles participaram, porque eles moravam aqui, participaram da vida da cidade de lá, mas já não era aquela, era uma educação diferente, né? Então eles usavam, eles tinham muito empreendimento, não era só a Carioba, né? Eles tinham fábrica de cimento, tinham fazendas, né? Então eles usavam a fábrica mais como eu acho que era mais como um meio de vida, sei lá, não era uma coisa forte, assim, de vontade de ter, né? Era um investimento. E aí começou a complicar, porque o Banco do Brasil emprestava dinheiro, se ele pegar dinheiro que era para pagar aqui, usava em outro lugar, né? E o pessoal, no caso eu também trabalhava aqui, eles ficaram meio desgostosos, porque quando houve a greve eu comentei, eu falei para o Abdala, a gente, o 13º, essa lei foi criada para passar um Natal melhor, não é passar uma Semana Santa melhor. Eu estava pagando o 13º em abril. Então, é complicado. Ele é legal que não tem dinheiro. Fora isso, veio essa lei e as leis trabalhistas, né, férias, um monte de coisa. Aí que ele pensou, bom, se eu tenho que pagar tudo isso aí, então eu vou começar a cobrar aluguel, né? Cobro água, energia, a casa, eu pago igual americano, mas cobro igual americano. Aí que deu problema, porque na compra de Carioba, no fórum, tinha uma cláusula, que ele não poderia fazer isso enquanto o cara morasse aqui, não podia fazer isso. Não sei por que fizeram a greve. Nós já estava parado que não tinha algodão para virar. Então a fábrica estava parada. O sindicato era meio fraco, mas tinha 2 rapazes lá que, coitados, não eram culpados porque botaram neles para pôr lá. Vamos fazer greve. O patrão falou, beleza, já estava parado e fechou o portão e foi embora. 9 meses parado aí. Nos 10 anos que eu fiquei casada com meu marido, o motivo maior dele sair de Carioba foi a greve. As pessoas passaram fome nessa época da greve, porque não foi greve de 15 dias, foi muito. Foi tanto tempo que teve gente que foi arrumar emprego em Americana para poder manter a família. Por isso ele saiu da Carioba. Saiu chorando, viu? Porque ele amava aquilo lá. Queimou 9 meses parado. Esses 9 meses eu fui trabalhar em Americana. Para mim foi uma beleza, porque lá eu ganhava muito mais que eu ganhava aqui, né? Morando na casa da firma aqui, não pagava aluguel e salário melhor lá. Eles, na verdade, não tinham a experiência de cuidar de indústria têxtil, né? Eles eram, na verdade, latifundiários. E um deles até se envolveu na política, foi deputado, mas ainda tentaram assim mesmo no primeiro período ampliar também a vila, investir na vila, mas aí eles já encontram um outro período, né, de crise econômica, a criação de sindicato, formação de lideranças, né, sindicais que motivavam as greves. Teve uma greve de 9 meses no período Abdala e até que depois, quando já foi ficando para os descendentes, os filhos, né, desses que eu citei, aí já houve então um certo desinteresse também em manter, e as próprias condições não eram mais tão favoráveis, né, como eu já disse. E então eles resolveram fechar, paralisar a atividade no ano de 1977. Então fizeram um acordo em troca de impostos que eu já estou devendo, né, algumas terras aqui e tal.
Eu deixo essa parte aqui para o município, que seria da escolinha para baixo, né? Que é onde tem os salões. Fica do município, o município cuida, até porque eles não conseguiram derrubar aquela parte, né? E a gente fica com o restante e fizeram um acordo. E mesmo assim a prefeitura teve que pagar uma boa grana para os Abdala. Foi um ótimo negócio. E a própria prefeitura acabou destruindo o resto. Ficou só a parte da escola para baixo, que não tem muito, como é que fala, valor para fazer um loteamento, né? É muito acidentado o terreno lá. E isso ficou para a municipalidade, né? A parte de cima, que era boa, que tinha bastante casa, foi derrubado e hoje, ou agora que está sendo loteado, né? Então, para municipalidade ficou o salão das fábricas, né, que está lá até hoje, alugado por um valor simbólico, né? Ficou o casarão Herman, que é o único que acho que está mais ou menos preservado, porque também não está muito, e os restos das construções lá está caindo, igual a escola, queimaram a escola, né, pegou fogo, acabou tudo e foi mal cuidada, né? Estava muito mal conservado. Então, aquilo lá, o que acontece quando mesmo está tudo destruído? Quando tem um lugar para você ir, você vai, né? Você vai para jogar futebol, você vai para num baile, você vai para ir no cinema. Então, o fluxo de pessoas continua aí, convergindo naquele lugar. Se você acaba com aquele fluxo, o que acaba? Ninguém mais vai. Aí dá para passar o trator tranquilamente. Então foi tudo muito bem pensado, assim, a destruição foi lenta, foi dolorosa, quem passou por isso sente muito, eu sinto, porque a gente viu uma parte da história sendo perdida ali. Essa falta de interesse devido ao péssimo defeito de alguns administradores que estiveram e ainda estão à frente da prefeitura da cidade, que não vê com o interesse que merece a questão da preservação da memória, da história. Então é lamentável isso, porque isso impede que as futuras gerações conheçam o seu próprio local, a história da sua cidade, né? Se sintam pertencentes. E são valores que eu acredito que ainda deverão ser resgatados para um bem comum. Que a gente sabe que nunca mais vai voltar. Qualquer pessoa que você conversar sobre Carioba vai trazer esse mesmo sentimento que eu trago hoje. Só quem viveu sabe o que a gente sente quando a gente se recorda desse tempo. Muita saudade. Muita saudade. O lugar mais importante da minha vida foi lá, né? Depois agora a gente vive, porque tem que continuar vivendo, mas e parece que está decaindo, né? Eu sou pessimista, né? Eu acho que não vai melhorar, eu acho que a tendência é piorar. Então é só viver por viver só, porque nem lutar mais como daquela forma lá, a gente não tem mais vontade, né? E era como falou, ser cariobense era um estado de espírito.